para quem está assistindo no Facebook. A gente está transmitindo direto da Igreja Batista Nova Jerusalém, na Rua Granada 467, no bairro Betânia. Todos estão convidados a virem pessoalmente aqui, presencialmente, para nos assistir. Hoje nós vamos falar sobre as questões chaves da nossa vida, né? E vou falar um pouquinho sobre a vida de Moisés. Foi o maior líder do Antigo Testamento, liderou os hebreus enquanto escravos ainda para fora do Egito, e foi um homem a quem Deus entregou os 10 mandamentos. Era um líder, um grande líder, tá? Escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Hebreus 11, 23 a 27. E por que Deus usou Moisés? Porque ele foi uma pessoa tremendamente usada por Deus. E por que isso? A resposta está no fato de que ele resolveu algumas questões básicas da vida dele. E nós vamos falar de 4 questões delas, baseadas aqui no livro de Hebreus, Hebreus 11. E a gente precisa, cada um de nós precisa encarar essas questões na nossa vida. Independente se você é crente, se você é ateu, se você é religioso, se você é não, essas 4 questões básicas da vida, elas vão determinar a sua direção, elas vão determinar o sucesso e o significado da sua vida, elas vão determinar a sua satisfação na vida, Quando você, para quem aqui é pai e mãe, uma das melhores coisas que a gente pode fazer como pai ou mãe é ajudar os filhos a lidar com essas questões da vida. Então a gente vai ter que lidar com elas. Se não for agora, vai ter que ser mais tarde. E Hebreus 11, 23 a 27 diz assim: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então vamos falar aqui das questões chaves da nossa vida. E a primeira questão que a gente precisa na nossa vida diz a respeito da nossa identidade. A gente precisa esclarecer realmente quem eu sou e o que eu sou. E no caso de Moisés aqui, era uma questão muito importante. Ele nasceu como filho de escravos hebreus, mas ele foi colocado lá no rio Nilo, numa pequena cesta, porque eles estavam matando os bebês, e a mãe dele não queria que o matasse. Então ele foi achado pela filha de Faraó, e ele foi levado para o palácio de Faraó. Embora ele tenha nascido de escravos, ele foi criado na corte de Faraó. Então, chegou um momento que Moisés teve que tomar uma decisão na vida. Quem realmente eu sou? Eu sou um escravo hebreu? Ou eu sou um membro da família real aqui do Egito? Então, para qualquer lado que ele virasse a tomar essa decisão, teria grandes consequências, Então, as 2 oportunidades foram: primeiro, eu faço de conta que eu sou filho, porque ele foi achado pela filha de Faraó. Se for assim, eu vou ter fama, eu vou ter todo o dinheiro do mundo, eu vou ter luxo, eu vou ter aquilo que eu desejar, eu vou ter fortuna, eu vou ter prazeres, eu vou ter status, pois eu sou filho da filha do Faraó. A outra opção eu admito as minhas raízes como escravo hebreu, e eu volto a viver como escravo, e vou ser humilhado, vou ter que fazer o trabalho duro de construir as pirâmides, e possivelmente eu posso até perder a minha própria vida. Então, qual decisão que eu tenho
que tomar. Isso no caso de Moisés. Então, a razão pelo qual Deus usou Moisés foi que Moisés era um homem íntegro. Ele se recusou a ser alguém que ele não era. Ele se recusou a viver uma mentira. Ele tomou uma decisão, e essa decisão afetou o resto da sua vida. De repente você pode pensar, né, que ele pensou, né, e se eu fizer de contas que eu sou um egípcio e trabalhar com um sistema, mas ele não fez isso, tá? Ele disse: eu sei quem eu sou. E ele se recusou a permitir que qualquer amigo ou pessoa mudasse a sua identidade. Ele sabia quem ele era. É só a gente olhar no texto, né? Pode deixar o texto aberto aí. Agora eu vou ler numa versão da NVI para ficar mais claro, né? Pela fé Moisés, no versículo 24, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. É só você marcar aí a palavra recusou. Isso significa literalmente repudiar, né? Ele estava dizendo: eu não farei isso de jeito nenhum. E aí não tem como voltar atrás. Eu serei o que Deus me fez para ser. E um dos maiores problemas que explicam a razão do estresse nas nossas vidas é que geralmente as pessoas estão tentando ser alguém que elas não são. Quando você tenta viver de acordo com a expectativa das outras pessoas, ou o que você acha que as pessoas esperam que você seja, e o que você realmente é, e quando esses dois acabam não combinando, existe uma incongruência. Isso se chama estresse. E o ponto é o seguinte: Deus fez você para ser você. Ele não deseja que você seja uma outra pessoa. Se você tentar ser alguém que você não é, não vai funcionar. Você pode começar a tentar imitar, você pode tentar ser uma cópia exata, um clone de outra pessoa, vestir como uma pessoa, falar como uma pessoa, cheirar como uma pessoa, mas se realmente você fizer isso, você vai acabar criando um grande estresse para a sua vida. Por outro lado, se você for o que Deus fez você para ser, o seu nível de estresse vai ser reduzido, vai ser mais reduzido. De repente você vai dizer assim: é isso que eu fui feito para ser na vida. O Salmo 139, do versículo 15 até o versículo 17, diz assim: tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Este é um dos versos que deixa claro a razão, até pelo qual, não é nem o tema da nossa mensagem, mas a razão pelo qual o aborto acaba sendo um assassinato, né? A Bíblia diz que antes mesmo que você nascesse, Deus planejou todos os seus dias. Você já era uma pessoa antes mesmo de nascer, né? Então, quando acontece o aborto, acontece uma sabotagem no plano de Deus, né? Deus não planeja que as pessoas tenham uma vida reduzida em anos por causa dessa sabotagem. E o texto diz, né, que Deus me formou. É assim que está falando o versículo. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe. Algumas traduções diz no ventre da minha mãe, né? E o problema muitas vezes é quando a pessoa tenta assumir a forma de uma outra pessoa. Isso não funciona. Então, o que é sucesso? Sucesso é ser o que Deus me fez para ser. Ser o que Deus me fez para ser, e não tentar ser alguém que eu não sou. E a gente vê isso todo momento nas redes sociais, né? Eu vou falar de redes sociais, é uma coisa mais comum, né? A pessoa posta uma foto, e quando ela está desaparecida,
aí tem que postar uma foto real dela que está cheia de filtro, não é aquela pessoa, né? Talvez você esteja tentando ser como João, como a Maria, ver de acordo com as expectativas da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu patrão, do seu chefe, do marido, esposa, alguém. Está tentando agradar alguém, mas você não tem que ter a aprovação de uma outra pessoa para ser feliz. Você tem que ser o que Deus fez para você ser. Você tem que conhecer a sua própria identidade, tá? Então, a primeira questão básica que a gente precisa resolver e precisa responder é descobrir quem eu sou, tá? E Moisés, apesar do que ele estava abrindo mão, ele disse: eu sei quem eu sou um escravo hebreu, eu estou aqui no palácio, eu estou aqui sendo criado como filho da princesa, né? Mas eu sei quem eu sou daquele povo ali que está construindo as pirâmides, daquele povo ali que está amassando barro. Eu sou parte desse povo. A segunda questão básica da nossa vida é que a gente tem que aceitar a nossa responsabilidade, né? Isso significa que eu serei o que Deus quer que eu seja na vida. Eu tenho que parar de ficar me desculpando, eu tenho que parar de ficar colocando a culpa em outras pessoas, eu tenho que parar de ficar vendo a mim mesmo como vítima das circunstâncias. Todo mundo é vítima de alguma coisa. E por quê? Porque a vida ela não é justa com a gente, tá? Isso aqui não é o céu, nós estamos na terra. A gente vive num mundo imperfeito por causa do pecado. E muitas vezes a gente costuma vitimar nós mesmos. E isso é fatal. Mas se Deus realmente vai usar você, você precisa aceitar a responsabilidade pela direção da sua vida. No versículo 25, está dizendo o escritor aos Hebreus: preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Moisés preferiu. A maior liberdade que você recebeu na sua vida é a liberdade de escolha. Deus concedeu a você a capacidade de fazer escolhas. O seu futuro, ele é determinado pelas suas escolhas. Deus vai abençoar a sua vida se você permitir que isso aconteça. É a sua escolha. Ele está esperando para derramar as suas bênçãos sobre a sua vida, se você permitir que isso aconteça, se você estiver na posição para receber as bênçãos que Ele tem para dar. Então isso significa que, primeira coisa, eu tenho que definir a minha identidade, eu preciso entender quem eu sou, e que eu tenho que parar de tentar ser quem eu não sou. Isso significa que eu não tenho que ter inveja de ninguém, e depois começar a aceitar a minha responsabilidade. Olha só Hebreus 11, 24. Moisés recusando, diz que ele recusou ser filho da filha de Faraó. Depois no versículo 25, nós vemos ele fazendo uma escolha. Uma decisão negativa, ela é seguida por uma decisão positiva. Então primeiro eu me recuso a fazer isso, e depois eu escolho fazer aquilo outro. Isso é muito importante. E a vida cristã, ela não é um bando de não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, né? Algumas pessoas acham que ser crente é apenas cumprir uma grande lista de não. Não beba, não fume, não xingue, não dance. É como se a gente só falasse não na nossa vida. A diferença entre crentes e não crentes é que crentes não praticam todas as coisas boas da vida. Alguma vez você já pensou se a vida cristã fosse definida simplesmente pelo que você não faz? Todas as pessoas que já morreram se qualificaram para ser cristão, pois eles não acabam não fazendo nada, né? Morreu, parou de fazer as coisas. Mas aqui diz que a recusa foi seguida pela escolha. A rejeição de algo negativo tem que ser seguido pela aceitação de algo positivo.
né, do plano que Deus tem para a minha vida. Olha só o versículo 23, quando Moisés era pequeno, seus pais o esconderam, porque eles viram que ele não era uma criança comum, e eles estavam com medo do decreto do rei. Então eles decidiram, vamos cuidar dessa criança. Então, naquela sentença, Deus escolheu Moisés, e no versículo 25, ele teve que escolher a Deus, né? Moisés teve que fazer a sua escolha. E o versículo 24 diz: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. É uma das marcas do amadurecimento espiritual, é você parar de colocar a culpa em outras pessoas pelos seus problemas. Se você ainda está culpando as pessoas, tem uma palavra que chama imaturidade. Moisés, quando ele cresceu, ele se recusou a continuar dando desculpas e disse: eu não tive nenhuma escolha nessa situação. Eu não pedi a minha mãe para me colocar em um cesto no rio Nilo. Eu não pedi a filha de Faraó para me adotar, né? Essas eram situações que estavam além do meu controle. Isso, de certa forma, é verdade. Mas, aplicando para nós, tem muitas circunstâncias na vida que você não vai poder controlar. Mas uma coisa você vai poder controlar: é a sua escolha, de como você vai responder às circunstâncias difíceis da vida. Você sempre vai poder escolher como você vai responder. E a marca do amadurecimento espiritual é quando você para de ficar culpando as outras pessoas e para de ver a si mesmo como uma vítima. E diz, né, tem coisas ruins que acontecem na minha vida, mas eu posso controlar a minha direção. Eu posso determinar a direção para onde os meus pés vão caminhar. Como um bebê, Moisés não tinha como dar ok, né? Ele vivia debaixo da fé dos seus pais, mas um dia ele teve que desenvolver a sua própria fé. Um dia ele teve que desenvolver a sua própria fé. Às vezes a pessoa fala assim: minha mãe é uma mulher cristã, meu pai é um homem de oração, meu pai é um homem bom, minha esposa é espiritual, mas a gente só entra no céu através de uma decisão que a gente toma de assumir a nossa fé em Cristo, né? Olha dois fatos acerca da importância nessa questão de relacionamento. Você tem que ensinar isso aos filhos, né? Aceitar a responsabilidade da vida. A gente não pode culpar os outros pela direção da minha vida, mas é isso que a sociedade, é o contrário do que a sociedade vai dizer para a gente. A sociedade vai dizer que a sua vida inteira é falta de uma outra pessoa, se é produto do seu contexto, da sua sociedade, e a sociedade vai fornecer todos os tipos de razões justificativas para falar o que você é agora. Nenhum de nós teve pais perfeitos, né? E se, para quem está aqui hoje à noite, é pai ou mãe, a gente também não é perfeito. Essa é uma realidade. E seus filhos, quando tiverem filhos, também não vão ser perfeitos, tá? A gente não teve professores perfeitos na escola. A gente não viveu numa vizinhança perfeita, né? Então a gente tem que olhar isso, não é tentar minimizar a dor, né? As pessoas magoam a gente, né? As pessoas magoam a gente, as pessoas trazem cicatrizes, né? Mas ninguém pode arruinar a sua vida sem a sua permissão. Ninguém pode acabar com a sua vida sem a sua permissão, né? Você pode ficar ferido, cheio de cicatrizes e marca, mas você ainda tem uma escolha do que você vai fazer com isso. Você pode decidir: eu vou ser uma vítima ou vou continuar a minha vida, né? Talvez você precise de um conselheiro cristão, talvez precise aprofundar na palavra de Deus ou participar de um grupo de oração, né? Mas a vida da gente, ela é cheia de escolha, e a gente não pode deixar que as pessoas arruinem a nossa vida, né? Nem o diabo pode fazer isso. A gente não pode deixar que ele faça isso, né?
A outra coisa que você precisa aprender é que eu não posso viver o compromisso espiritual de outras pessoas. Você precisa ter um relacionamento com Deus. E a pergunta que eu posso fazer é assim: quantos aqui querem estar mais próximos de Deus? Quantos aqui querem estar mais próximos de Deus? Todo mundo vai levantar a mão se eu fizer essa pergunta, é ou não é? Mas a verdade é assim: você está, deixa eu formular melhor essa frase aqui. Você vai estar tão perto de Deus do quanto você escolher estar. Você só vai ficar mais próximo de Deus o quanto você escolher estar mais próximo de Deus, tá? Ninguém pode te impedir de estar mais perto de Deus. Ninguém pode te impedir de ter um relacionamento pessoal, caloroso, íntimo, próximo de Deus, no qual você fala com Ele, no qual você abre a Bíblia e ouve Ele falar com você, né? No qual você tem intimidade, você vê milagres na sua vida, tá? Ninguém está impedindo você de fazer isso. Você está próximo de Deus o quanto você deseja estar, né? Essa é uma questão de responsabilidade. Em Romanos 14, versículo 12, diz que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então eu só fico próximo de Deus o quanto eu desejo realmente estar. E é isso que Deus faz quando nós aceitamos a nossa responsabilidade, né? Se você quer ser abençoado por Deus de uma maneira grande e deseja que Deus realmente use você, você terá que resolver essas questões. Primeiro, descobrir a identidade, aceitar a sua responsabilidade, né? E o terceiro ponto aqui é determinar quais são as suas prioridades. O que realmente é importante na vida. Moisés fez isso, né? E essa é uma das razões pelas quais Deus acabou usando. Ele esclareceu os seus valores, ele esclareceu as suas prioridades, e ele sabia o que era importante, sabia o que não era importante. No versículo 26, na tradução da NVI, diz assim: por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pode olhar, marcar a palavra considerou, né? Ela indica assim um julgamento de valor. Ele avaliou, né? Ele ponderou, ele colocou na balança, né? Moisés basicamente sentou e disse assim: quais serão os meus valores em cima daquilo que eu vou viver? Quais serão os meus valores em cima daquilo que eu vou viver? Se fosse para você fazer uma lista agora de valores nos quais você baseia a sua vida, quais os valores você iria listar ali? Quais os valores você iria identificar ali? Já parou para você pensar assim? Quais os valores? Quais são os meus valores? Né? Quais são os meus valores? Quais são os 10 valores pelo qual estou disposto a edificar a minha vida? Né? A gente precisa ter valores definidos na nossa vida. Então vamos lá. Se você ainda não fez uma lista de valores, né, é importante. Quais são os meus valores? E colocar isso num papel. E pensar, tipo assim, são essas coisas sobre as quais eu quero construir a minha vida? Poderia citar amor, fé, integridade, né? Uma lista de valores. Mas assim, quais são os valores sobre qual eu quero edificar a minha vida? Né? Então, se você não decide o que é importante, realmente importante para você na vida, outras pessoas vão fazer isso por você. Se você não decide como é que vai gastar o seu tempo, né? Muitas pessoas lá fora vão gastar o seu tempo, né? Deus ama cada um de nós,
E Ele tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. E aí por isso a gente precisa determinar as nossas prioridades. Qual que é o sistema de valores que tem aí no mundo? A gente pode reduzir em algumas palavras, né? É poder, prestígio, eu quero ser famoso, eu quero ser conhecido. Quais são os valores do mundo? São prazeres, eu quero me sentir bem. Quais são os valores do mundo? São posses, né? Posses, eu quero fazer fortuna. Este é o sistema que o mundo trabalha e corre atrás. É poder, prazer e posse. É só olhar no que é divulgado, no que é oferecido aí, né? Sempre apela para uma dessas três, sempre, né? E é isso que o mundo quer oferecer. E quando Satanás ele vem tentar a gente, ele vem com aquelas tentações que estão sempre nessas três áreas: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, o orgulho da vida. E vamos dizer assim, é irônico pensar, né? O fato que quando você olha a vida de Moisés, pelos padrões do mundo, ele tinha essas três coisas ali no palácio da filha do faraó, né? Ele estava com tudo em cima. Ele tinha poder, ele tinha prestígio, né? Ele estava na linha de sucessão de faraó, né? Ele tinha prazer, todos os seus desejos poderiam ser satisfeitos. Ele tinha posses, né? Toda a riqueza do mundo estava concentrada no Egito naquela época. Mas Moisés se afastou de tudo isso. Por quê? Porque ele tinha valores mais altos. Ele sabia que essas coisas, elas não permanecem. E a pergunta é assim: você quer ser usado por Deus? Você quer ser usado por Deus? Se você vai dizer sim para o que Deus deseja fazer em sua vida, você vai ter que dizer não para muitas outras coisas, né? E esse é um dos problemas que às vezes nós temos no mundo de hoje, né? Que muitos cristãos não querem dizer não para as coisas do mundo, né? Eles querem viver para Jesus e ter os padrões do mundo ao mesmo tempo. E esse é um problema que tem assolado as pessoas, né? Agora, comprometimento com os padrões do mundo só faz a gente se sentir mais miserável, né? Então a gente precisa aprender a dizer não, né? Eu me recuso a ser levado pela correnteza de que mais é sempre melhor, né? Trabalhar para ter coisas, ter bens, empilhar a vida inteira para depois simplesmente quando morremos ser distribuído para todo mundo, né? Essa é a nossa sina, né? E olha só, o sistema de valores que Moisés tinha estava totalmente oposto aos valores do mundo, né? Ele tinha três valores básicos, né? Os propósitos de Deus têm mais valor do que a minha popularidade, né? Versículo 24 aí: como neto de Faraó, herdeiro do trono, como eu disse, ele era uma celebridade, ele estava numa posição de grande poder, mas ele diz assim: não, isso não é importante. A fama não é tudo o que parece ser. Muitas vezes ser uma celebridade ou ser conhecido acaba sendo um problema. E você pode observar que as pessoas famosas, a gente vê nas redes sociais falando aí dos famosos, eles trabalham a vida inteira para serem reconhecidos. E depois que se tornam conhecidos, eles passam a usar óculos escuros, passam a andar disfarçado para se esconder, né? Então, as celebridades de hoje, e tem esse problema ainda, as celebridades de hoje, elas não serão amanhã, né? Ela pode estar saindo em todos os sites, todas as redes sociais, seu assunto do momento, amanhã não vai ser mais, alguém vai tomar o lugar. E muita gente fica nessa luta para ser reconhecido a todo momento. Uma outra coisa um outro sistema de valor de Moisés aqui, é que ele entendeu que o povo de Deus tem mais valor do que os prazeres.
A Bíblia revela a vida de Moisés, ele estava vivendo uma vida de realizações, mas a Bíblia diz que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. A Bíblia fala prazeres do pecado, está aí no texto, né? A Bíblia diz que o pecado, ele é gostoso, né? Se pecado fosse algo ruim, ninguém ia fazer, né? E a Bíblia é honesta, ela afirma que os prazeres do pecado duram pouco tempo. Você pode dar os chutes, mas vai receber os pontapés também. Pode ficar alto, vamos dizer assim, na linguagem de quem usa entorpecente, ou usa bebida, mas vai ter que aguentar uma ressaca, né? Você pode bagunçar a sua vida toda, ser totalmente responsável, mas vai ter que pagar o preço um dia. Sempre haverá um preço a ser pago. E é exatamente isso que não queremos, né? Moisés disse que o povo de Deus era mais importante do que os prazeres. Algumas vezes, a fim de ser usado por Deus, você vai ter que fazer algo que é desconfortável. E nosso problema, muitas vezes, é que queremos servir a Deus só quando é conveniente para a gente. Só quando é conveniente. O outro valor que Moisés tinha, está no versículo 26, é sobre a paz de Deus. Ela tem mais valor do que posses. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Ele rejeitou as medidas do mundo, ele rejeitou ser celebridade, ele rejeitou os prazeres do mundo e os tesouros do mundo. Moisés desistiu daquilo que gastamos nossas vidas tentando conseguir. Então, essa é uma razão pela qual ele é a maior pessoa do Antigo Testamento. Ele tinha bem definido os seus valores. E o que é que motivava ele? No versículo 26 está dizendo: porque ele contemplava a sua recompensa. Os seus valores eram determinados pela sua visão, pelo seu modo de ver as coisas, né? Para aquilo que ele estava olhando. Moisés era um homem de visão. E a gente precisa colocar os nossos olhos no lugar certo e ter os valores certos. Para onde nós estamos olhando? Estamos olhando para outras pessoas? Estamos olhando para a conta bancária? Ou estamos olhando para Jesus? Paulo, ele tinha essa visão. Em Filipenses capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Filipenses, como eu disse, capítulo 3, versículo 8. Então, as questões básicas da vida, fazendo uma recapitulação aqui, a gente precisa resolver questões da nossa identidade, da nossa responsabilidade, da nossa prioridade. E tem mais uma ainda para completar aqui, para a gente terminar a mensagem. Eu tenho que escolher a minha autoridade. Moisés fez isto, e essa é a razão pela qual Deus escolheu, né? Eu vou decidir, eu preciso decidir quem é que vai estar no controle da minha vida. Isso é uma questão básica. Trata-se de uma questão de autoridade. Quem é que realmente estará no controle da minha vida? Jesus afirmou isso da seguinte maneira, em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode ter dois senhores na vida. Então, essa questão será a questão com a qual nós temos que lidar, né? No versículo 27 de Hebreus 11, fala, né? Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. No Egito, naqueles dias, o faraó era o supremo senhor e soberano sobre todas as coisas. Se faraó mandasse a pessoa fazer alguma coisa, era melhor que ela fizesse.
Se não fizesse, acabaria morto, né? Ele tinha um controle completo sobre todos que estavam debaixo ali do seu domínio, da sua autoridade. Ele era o Senhor absoluto do Egito, exceto para Moisés. Ele disse: eu obedeço uma autoridade maior. A Bíblia diz, né, o versículo 27 que eu acabei de ler, diz que ele via aquele que é invisível. Moisés disse: eu vou viver a minha vida para ter uma audiência com uma só pessoa, né? Quem é essa pessoa, gente? Ele via o invisível, né? E a gente pode perguntar aqui nessa noite, uma pergunta para a gente analisar: quem é o número 1 da nossa vida, né? A gente está vivendo como crente para receber aprovação de quem, né? Para a gente encerrando aqui, o que é importante na nossa vida, a gente ver o que Deus vai dizer acerca dela. Um dia a gente vai estar diante de Deus. Um dia a gente vai prestar contas da nossa vida. Um dia Ele vai querer saber quem é que estava no controle da sua vida. Quem era o número 1 da sua vida? Quem era o Senhor da sua vida? Né? Eu fiz você, eu dei a você o livre arbítrio, a livre decisão. Você poderia me escolher para ser o seu guia, ou você poderia escolher a si mesmo, outra pessoa para guiar a sua vida. Você teve a oportunidade para escolher, né? Então a gente não tem que agradar todos para ser feliz. A gente precisa manter os olhos em Deus. É só olhar o que Moisés disse: perseverou porque via aquele que é invisível. Uma das razões pelas quais Deus usou Moisés foi porque ele nunca desistiu, né? Provavelmente era o homem com mais perseverança na história. Ele aguentou as 10 pragas que vieram sobre o faraó. Ele aguentou milhões de pessoas sendo conduzidas ali no deserto, que eram imaturas espiritualmente, né? Por 40 anos. Moisés tinha uma grande perseverança, né? E Deus disse, né, eu vou te levar para a terra prometida. E Moisés esperou por 40 anos no deserto, né? Depois de 40 anos vagando pelo deserto, com 2 milhões de pessoas, né? Esperou 80 anos para que a promessa fosse cumprida, né? Para que a promessa fosse cumprida. Como é que a gente vive a nossa vida, gente? A nossa vida cristã. O segredo de tudo é perseverança. E para alimentar essa perseverança, a gente precisa ter visão, né? Aquilo ao qual está nos nossos olhos. Ele perseverou porque via aquele que é invisível. Quem é invisível? Quem é invisível que Moisés estava vendo, gente? Quem é invisível que Moisés estava vendo, gente? Isso. Para quem você está vivendo? O que você está planejando fazer no resto da sua vida, né? Não importa quantos anos você tem pela sua frente. Como que você gostaria de gastar a sua vida? Como que você gostaria de causar impacto na sua vida? É uma escolha que você tem que fazer, né? Deus está esperando por você. Ele está esperando por você. Ele está esperando que você resolva essas questões básicas da vida. A questão da responsabilidade. Eu não vou usar o meu passado como desculpa para não fazer nada quanto ao meu futuro, né? Eu vou parar de ficar vendo a mim mesmo como vítima. Eu vou aceitar minha responsabilidade, né? E vou olhar para o invisível, né? Vou olhar para o invisível. E nós temos a questão da prioridade, né? Eu tenho a minha lista de valores baseadas na palavra de Deus, valores baseados na palavra de Deus, sobre os quais eu vou construir a minha vida. Temos a questão da autoridade. Quem vai ser o Senhor da minha vida?
né? Quem que vai conduzir a minha vida, né? Nós fomos chamados, né, para ser servos do Senhor Jesus. Elias disse ao povo assim, em 1 Reis capítulo 18, versículo 21: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga, né? Se o Senhor é Deus, siga, né? Então a gente precisa escolher as prioridades para a nossa vida. Em Josué capítulo 14, versículo 15, ele disse ao povo, assim que eles chegaram na terra de Canaã: escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós somos convidados a servir ao Senhor, a olhar o invisível, né? A definir quem eu sou, definir as minhas prioridades, os meus valores, e realmente gastar a minha vida com o Senhor Jesus. Quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Vamos colocar de pé.